Fazia tempo que eu não me emocionava tanto assistindo um episódio de uma série, sei lá, até mesmo um filme. Fazia tempo que algo não me tocava tanto quanto esse episódio 6 da segunda temporada de The Last of Us. E tem tanta coisa pra falar a respeito desse episódio, a respeito de paternidade, a respeito de perdão, a respeito de relações que a gente constrói, a respeito de amor também. E eu não sei se eu vou conseguir terminar esse review sem me emocionar novamente, assim como eu me emocionei assistindo ao episódio. Bora lá. Esse review vai ser um pouco diferente, eu acho que o episódio merece, ele vai ser um pouco mais natural aqui, um pouco mais improvisado, não notei quase nada. E sei lá, bora começar. E eu queria começar comentando a respeito de uma... Não é nenhuma mudança, na verdade é uma adição que a série fez, que pra mim foi uma ideia genial de trazer o pai do Joel pra série, mostrar o pai do Joel, né? Uma coisa que a gente nunca imaginou nos jogos, não existe nos jogos, e eu acho que enriquece muito o personagem do Joel. Ele tá ali salvando o irmão de uma encrenca, e aí o pai dele chega e logo a gente percebe só pela postura, né? Só pela postura corporal, expressão corporal, que ele é um pai violento, né? Que bate nos filhos, né? Pela tensão dos dois, pelos diálogos. E aí o Joel tá numa posição que ele fala pro irmão dele, não, relaxa. Eu vou ser punido no teu lugar. E cara, isso explica muito do personagem, né? Dele ser esse pai super protetor, dele fazer questão de proteger as pessoas, porque ele precisou fazer isso desde cedo, né? A psique dele foi condicionada para isso. Depois desse episódio eu passei a me identificar muito mais com o personagem do Joel, né? Quando eu joguei The Last of Us um tempo atrás, eu gostava do personagem porque ele é um personagem que tem tons de cinza, mas assim, dá pra ver que ele é um cara que comete erros, mas que tenta fazer a coisa certa, né? Hoje, assistindo a série, eu tô num momento completamente diferente da minha vida. E trazer essa nova informação, né, da infância e adolescência do Joel me fez simpatizar muito mais com ele, porque eu sou um irmão mais velho e hoje em dia também sou pai de uma menina. Então eu consigo ver muito do porquê das atitudes dele e claramente eu faria tudo igual. Não consigo mais julgar o personagem como eu julgava outrora, da primeira vez que eu joguei o primeiro jogo, por exemplo, né? E nem quando eu joguei o segundo, na verdade. Quando eu joguei o primeiro jogo, foi bem emendado com o segundo, faltando ali alguns dias para lançar o The Last of Us Part 2, eu zerei o primeiro pela primeira vez e engatei no segundo, né? E eu enxergava a vida de uma forma naquela época, né? Ainda não era pai. Hoje em dia eu já sou pai e é a primeira vez que eu tô revisitando essa história aqui sendo pai, e é tudo muito diferente. A nossa visão de mundo muda muito depois da paternidade e você passa a enxergar os objetivos da sua vida, a sua vida em si, de outra forma. Imagina só que o Joe tinha a filha dele, tinha uma vida estável e do nada não foi o mundo que ruiu, foi o mundo dele que ruiu, a vida dele acabou. Ele perdeu uma filha de 13 anos de uma forma trágica e a gente vê que ele fica ali um tempo perdido, sem saber o que fazer, numa espécie de purgatório, vivendo uma vida medíocre, vira um contrabandista porque ele não tem rumo. Um pai que perde um filho ou uma filha, é normal que ele perca o rumo, né? Fica desolado, fica morto ainda em vida, né? Não é a ordem natural das coisas um pai perder um filho. E aí ele demora 20 anos para encontrar de uma forma meio que deturpada novamente sentido para a vida dele, que é quando ele conhece a Ellie. Inicialmente ele não quer, por motivos óbvios, né? Ele tem um distanciamento social das pessoas e não consegue construir relações, mas ele é meio que forçado a construir essa relação com a Ellie por conta da viagem deles. E eles acabam construindo uma relação muito natural, muito orgânica e que é muito profunda e que passa a fazer parte da essência dos dois personagens. E aí a série finalmente traz o momento em que eles viveram felizes, porque a primeira temporada ela é toda sobre um road movie, né, deles irem do ponto A ao ponto B e as dificuldades desse caminho. Então a gente só vê os personagens sofrendo, passando por dificuldades. E esse episódio aqui ele traz o quanto a relação deles foi bonita, o quanto eles conseguiram ser felizes, né? A cena lá do bolo do aniversário, do Joel cantando pra ela, a gente vê que é praticamente a primeira vez que ela tem ali uma noção de uma figura paterna dentro de um contexto tranquilo, dentro de uma casa, dentro
do mínimo que se espera de uma família. É muito emocionante as cenas de aniversário da Ellie, porque primeiro o Joel faz bolo, faz uma coisa simples, toca ali a música, e no segundo aniversário, que ele leva ela no museu, né, retornando pro jogo, essa cena do Apollo 15 foi a primeira vez que eu chorei jogando videogame, a primeira e única. E foi a outra vez que eu chorei assistindo essa série aqui. E mais esse episódio, ele foi além, né? Eu me emocionei em outras partes do episódio também, depois desse momento, né? É uma cena tão bem construída, de uma sensibilidade tão grande, né? Tudo muito bem feito. Quando você vê essa cena sendo pai, ela ganha um significado muito maior, né? Porque, para mim, a meu ver, o significado da paternidade é proporcionar alegria para o seu filho. E hoje eu enxergo certas atitudes dos meus pais de outra forma, de uma forma completamente diferente. Eu consigo entender muito melhor, me colocar no lugar e ver que a vida não é tão simples assim. E não sei, é difícil falar, porque o que é a paternidade se não proporcionar alegria para o filho, né? Eu acho que é difícil escapar dessa máxima aqui. Hoje em dia, o maior dilema da minha vida é conseguir trazer uma vida confortável para minha filha, conseguir ter condições financeiras e emocionais de ensinar os valores para ela, os valores de ser uma boa pessoa, né? Ao mesmo tempo que eu quero dar uma vida boa, proporcionar conforto, mas equilibrar isso para que não se torne lições vazias, para que ela aprenda a ser uma boa pessoa. Enfim, a cabeça de quem é pai, de quem é mãe, nesse caso aqui também, todo o tempo essa gangorra, né? Esse furacão, não saber o que fazer, mas esses momentos de alegria justificam tudo. E aí a gente retoma aqui a jornada do Joel, que ele estava deslocado na vida, e aí ele ter vida nova. Eu não consigo me colocar no lugar de um pai que perde uma filha já num estágio tão avançado da vida. Eu vou até falar coisas da minha vida pessoal aqui. Eu e a minha esposa, a gente passou por uma perda de um aborto natural que ela teve, infelizmente. E pra gente foi desolador, foi um momento muito sombrio das nossas vidas, que a gente até hoje, sei lá, talvez nunca vamos nos recuperar por completo. Mas hoje nós somos pais, né? A nossa filha tá prestes a completar 2 anos na data que eu tô gravando esse vídeo. E pra gente é vida nova. Parece assim que a vida começou no dia que a minha filha nasceu. E eu não consigo mais imaginar minha vida de outra forma que não ser sendo pai. E parece que a minha vida antes da paternidade faz tanto tempo. Parece que é de fato uma outra vida, quase que literalmente uma outra vida, porque parece que sem a paternidade as coisas não têm mais o mesmo significado, ou não tem mais um significado. Parece que a vida começa quando a gente se torna pai ou mãe. Mas chega de falar da minha vida aqui. Essas são apenas algumas aproximações que eu fiz com a minha vida, porque esse episódio me tocou tanto. Mas retornando para o episódio em si, a gente vê que a vida não é só esse mar de flores, né? As pessoas têm suas singularidades, né? E a relação deles, como qualquer outra relação de qualquer outra família, tem problemas. Nenhuma família é perfeita. E eles têm embates. Tem a questão da sexualidade da Ellie. A Ellie, menina rebelde. O Joel é um cara de 50 anos, né? E aí eles começam a ter esses embates e a relação vai se deteriorando. O que é normal. É normal as pessoas não concordarem em tudo sempre. E aí a gente chega na questão das mentiras. Que mesmo as mentiras que são para proteger, elas machucam, né? E lá no final da primeira temporada, a Ellie, ela pergunta pro Joel, pede para que ele fale, mas ela nunca superou. Ela percebe que não tem toda a verdade ali. E aí a cena do Eugene, ela ganha um peso muito maior. Porque primeiro, para mim ela faz 2 coisas, né? Ela melhora um furo de roteiro do jogo, que é a Ellie descobrindo que o Joel tá mentindo, porque ela volta lá de Jackson até lá na base dos vagalumes, que é muito longe, né? Tem muitos perigos ao longo da estrada, né? Para conseguir descobrir. Acho uma gravação muito apropriada. E na série eles fazem de uma maneira diferente, que eu acho que melhora muito isso daqui. Primeiro, ela vê o Joe prometendo novamente, né? Que ele não vai fazer uma coisa, e ela vê que ele mentiu. E pelo olhar dele,
ela vê que não é verdade. Então, essa sutileza melhora muito porque, assim como o Joe conhece os gostos da Ellie, sabe que ela ia se emocionar no museu, né, com a gravação, sabe que ela ia gostar de ouvir uma certa música do bolo de aniversário, a Ellie também sabe quando ele tá mentindo. Isso só reforça o quão forte é o laço deles, que é um laço de fato de pai e filha. E aqui a gente chega talvez na maior polêmica do episódio, que é adiantar a cena da varanda, né, que eles fazem as pazes, aqui pro meio da história. Se a gente for colocar ali em uma questão de proporção, é como se essa segunda temporada fosse a metade do primeiro jogo e a terceira temporada vai ser a segunda parte do segundo jogo. E essa cena da varanda, ela deveria aparecer no final do jogo. Mas lá no jogo ela passa a ter um significado diferente, porque a gente passa o jogo inteiro achando que eles não se acertaram. E o último diálogo da Ellie foi ela dizendo que não precisava da ajuda dele. E a gente passa o jogo inteiro com aquele peso, né, daquela perda de uma despedida tão ruim, tão pesada, né, tão cruel. E aí essa cena da varanda funciona como um alívio. Pô, caramba, eles fizeram as pazes, eles foram felizes, brigaram, mas no final ali, no último momento, eles fizeram as pazes, tava tudo bem, né? Infelizmente, a Ellie perdeu o Joe, mas em um momento ali, um pouquinho antes, eles ficaram de boa, eles ficaram legal, né? A relação deles foi reatada. E aqui na série, ela é transferida para um outro momento da história que faz muito mais sentido ela ser colocada aqui pelo contexto de todo o episódio, porque o episódio inteiro foi construído em cima da relação deles, como essa relação foi se desenvolvendo e como ela evoluiu. E aqui ele não funciona mais como um alívio, essa cena não funciona mais como uma forma de a gente ver, caramba, eles se acertaram. Ela funciona como um clímax, tanto narrativo quanto emocional do episódio. Quando a gente chega aqui, o emocional já tá lá no alto, e eles têm uma cena tão emocionante que os atores entregam tanto, de um diálogo que retoma coisas da adolescência do Joe, porque no jogo não tem, mas aqui na série ele fala que eu te amo de uma maneira que você não entende, talvez nunca entenda, né? Mas eu te amo e eu espero que quando for a sua vez, você faça um pouco melhor. E isso traduz muito do que é paternidade para quem se dedica de fato, para quem escolhe não apenas ser pai, de gerar uma vida, mas de estar ali presente, de se entregar, de dar o amor e dar a sua vida se for preciso. A paternidade é isso. É só entregar o sentimento, entregar o amor, mesmo que o filho ou a filha eventualmente tenha comportamentos que você não concorde, mas você entende. E você tá ali para se doar. Né? E o Joe verbaliza isso de uma maneira muito bonita. Eu te amo de uma maneira que você não entende. E é difícil até de explicar. Mas quando for sua vez, eu espero que você seja melhor do que eu. Porque ele sabe dos erros que ele cometeu. Mas ele cometeria novamente se for para ter ela em segurança. E paternidade é isso. Eu também faria tudo igual. Olha a neném. Olha a neném. Tá vendo a neném? Neném. É a neném, a mamãe? Quem é? Mamãe. Mamãe. E quem é esse daqui? Papai. E a neném? Neném. É. Mamãe, papai e neném. Bora mostrar a foto aqui, ó. Tá vendo a foto? Mamãe.